Saudações, gente bonita. Em Goiás são 11h30 já. É que estava chovendo até agora mesmo. Agora eu vou lá na Dona Mãe e eu quero comentar algumas coisas sobre o mundo islâmico, né? Aproveitar essa ocasião. Vamos. Eu fiz um vídeo. Muito bem, eu acho que um bom começo é a gente começar com essas 10 nações mais ricas da Ummah. Ummah é o conjunto das nações habitadas predominantemente por muçulmanos. A mais rica de todas, sétima economia do mundo, é a Indonésia. Depois, a 11ª economia do mundo, segunda maior nação muçulmana em termos de riqueza, a Turquia. A Indonésia tem um PIB de pouco menos de 4,5 trilhões de dólares, a Turquia pouco menos de 3,5 trilhões de dólares, e a terceira nação mais rica da Ummah é a Arábia Saudita, com um PIB de mais de 2 trilhões de dólares. Depois da Arábia Saudita vem o Egito, o Irã, a Nigéria, Paquistão, Bangladesh, Malásia, Emirados Árabes Unidos. São essas 10 nações. 9 delas em território asiático, né? Considerando que o Egito tem parte do seu território na Ásia, e uma delas em território africano. Isso é um dado importante, esse é um dado importante, por uma série de questões. Primeiro é que se nós formos analisar os novos BRICS, 4 dos 5 que entraram são muçulmanos. A Arábia Saudita, o Irã, o Egito e os Emirados Árabes Unidos. Então, os BRICS+, tem se tornado um fórum onde o mundo islâmico tem um poder proporcional à sua riqueza, o que não existe nos outros fóruns mundiais. Não tem nenhuma nação muçulmana no G7, que é o fórum dos paizinhos ricos, né? O fórum dos branquinhos. Nenhuma nação muçulmana no G7. Não tem... As nações islâmicas do G20 também são muito poucas. E mesmo assim a impressão é que elas quase são penetras. Tem a Indonésia, eventualmente o Egito, muito raramente a Nigéria, a Arábia Saudita tá. O Irã nunca, a Turquia também às vezes parece que ela é uma penetra. Então assim, no Conselho de Segurança não tem nenhuma nação islâmica. O sistema ONU. Então, apesar do enorme poderio econômico, e o caso da Arábia Saudita é interessante porque não é questão dela ser a terceira nação mais rica da Ummah. Não. Ela é a maior produtora e exportadora mundial de petróleo e controla a OPEP. Ela controla a OPEP, a verdade é essa. Então, a exclusão sistemática dos muçulmanos do poder decisório mundial é um fator geopolítico que tem que ser levado em consideração. E tem se tornado intolerável e inaceitável para as próprias nações muçulmanas. Por muito tempo, talvez, dirigentes vendidos ou frouxos mesmo, sem nenhum compromisso com nada que não fosse dinheiro, aceitaram isso passivamente. Mas uma nova geração de líderes muçulmanos, o Mohammed bin Salman é o exemplo mais claro, embora ele seja, a postura dele seja um tanto quanto ambígua. Na maior parte dos casos, a postura dele é ambígua. Então, né, talvez ele não seja um grande exemplo, mas indiscutivelmente em relação aos ancestrais dele, ele tem avançado enormemente, ele tem avançado muito, correto? Ele tem avançado muito. Eu nem preciso dizer dos 2 Saídes do Irã, né? O Ali Khamenei e o Ibrahim Raisi, Erdogan, Al-Sisi, o Ododo. Então, assim, tem surgido novas lideranças islâmicas muito mais proativas, muito mais cientes do papel delas no mundo.
certo? Muito mais cientes. E o Ocidente tem sistematicamente ignorado isso, como se não fosse relevante, como se não fosse importante, como se pudesse continuar sendo desprezado. Mas não pode. Não pode de forma alguma. Perfeito? Não pode de forma alguma continuar sendo desprezado. Porque, como eu disse, uma questão de consciência islâmica tem surgido. E isso não é necessariamente ruim, porque graças à mídia, gente, quando eu falo mídia, eu penso que fica muito claro por que eu estou falando. Olha a defesa sistemática que a nossa mídia, a nossa imprensa faz de tudo o que o Estado de Israel vem fazendo. A demonização do mundo islâmico, o apagamento da causa palestina. É nítido, é óbvio, é ululante que eles têm um lado, certo? É ululante que eles têm um lado. E que esse lado definitivamente não é o do Islã, não é o da UMA. Na verdade não é nem da neutralidade da informação. Eles são ativamente pró-Ocidente. E vamos lembrar que quando a gente fala pró-Ocidente, é a tal civilização que se vende, né, como judaico-cristã ocidental. Então tem o lado judaico, o Estado de Israel. Mas não tem lado judaico nem lado cristão. A civilização ocidental é profundamente irreligiosa e anti-espiritualista. Nós estamos falando de um grupo que não curte religião, que persegue religião, ainda que de maneira subrepetícia. Sabe, um conjunto de países que encara a religião como adversário, encara a espiritualidade como uma espécie de burrice. Perfeito? O Ocidente é irreligioso, o Ocidente é anticlerical e o Ocidente é anti-espiritualista. Como os muçulmanos são o reverso disso tudo, é natural que eles partam para cima deles e os ignorem, os façam parecer abjetos. Mas definitivamente esses não são os casos. Perfeito? E os novos BRICS, ao incorporar essas nações muçulmanas, eles estão dando a tônica do que vai ser o novo mundo, do que será o novo mundo. Perfeito? A Indonésia não entrou de cara, porque a Indonésia, economicamente, a Indonésia dá um pau no Brasil e na África do Sul. No Brasil, conforme a gente já discutiu várias vezes, se tornou uma nação que vende ingredientes de ração para porco. Um exportador de commodities. Uma África mestiça. Economicamente, a nossa importância no mundo declinou enormemente. Enormemente. Quando a gente abriu mão de ser uma potência industrial. Certo? O caso da Argentina é ainda mais dramático. Ainda mais dramático. Então, quando a gente pensa em Indonésia, graças ao Temer e ao Bolsonaro, ela nos ultrapassou. E é uma potência industrial muito maior do que nós. Aliás, o Vietnã é uma potência industrial maior do que nós. Bangladesh é uma potência industrial maior do que nós. Vamos ser honestos aqui. Vamos ser sinceros com o que andou acontecendo no mundo recentemente. Certo? Vamos ser sinceros. A participação do Brasil no mundo declinou por conta de decisões políticas liberais, certo? Temer e os caras que controlavam o Bolsonaro. Que existe uma diferença muito grande entre o Temer e o Bolsonaro. O Bolsonaro é um ser humano ruim, mas ele é um ser humano ruim porque é um fracassado. Ele é um fracassado. E o fato dele sempre ter sido um fracassado, um recalcado, um inútil, burro, sabe? Uma pessoa de nítida limitação intelectual e limitação cognitiva também. Moral não preciso nem dizer. Então ele sempre teve rancor, mas nunca teve inteligência para transformar esse rancor em alguma coisa. Quando surgiu a oportunidade da elite colocá-lo no poder, apareceram seres como o Guedes, né?
que já tinha destruído o Chile com o mesmo neoliberalismo, para fazer ele de gato-sapato. Porque é muito fácil manipular alguém burro como ele. Certo? Muito fácil. E o Temer, bom, o Temer você não pode acusar ele de burro. O Temer é inteligente. O problema do Temer é muito outro. Primeiro filho de uma família de imigrantes recém-chegado ao Brasil, com irmãos de quase toda a sua família no Líbano, ele dificilmente se considera realmente do povo brasileiro. Certo? Ainda não tá nem aí, cara. Para destruir o nosso país, a entrega do pré-sal para os estrangeiros, a proibição de usar até cobrar imposto do pré-sal, quer dizer, ele foi eleito. Então, o Temer, que inclusive, como eu disse, é praticamente um libanês, não falou um A a respeito do que o país dele está passando no Oriente Médio. Não falou um A favor dos árabes, um A favor dos palestinos. Está silencioso. Por quê? Porque o país dele é o capital, é o dinheiro. Ele não tem pátria, certo? O negócio dele é a grana. Nítido isso. Então, por muito tempo, a elite árabe foi formada por Temeres da vida. Formada por Temeres. Porque eles simplesmente não se importavam com os próprios povos. Na verdade, eu me surpreenderia se alguns deles, se importam. Certo? Veja o Paquistão. O Paquistão, até comecinho dos anos 70, já tinha governos nacionalistas, um pouco mais à esquerda, intelectualizados, que aí, através de um golpe de Estado, patrocinado, claro, pelos Estados Unidos, foram substituídos por governos militares pró-Ocidente e absolutamente entreguistas. O Paquistão se tornou um Estado cliente dos Estados Unidos. A verdade é essa, o Paquistão se tornou um Estado cliente. Certo? Um Estado cliente. E isso aconteceu com a maior parte das nações islâmicas, para não falar em todas elas. O Egito, depois do assassinato de Nasser, também se tornou um Estado cliente. A Indonésia se tornou um Estado cliente. Isso, a Indonésia já na década de 1950, né? Ela se torna um Estado cliente. Então, assim, a verdade é que o mundo islâmico, graças a ações ativas do Reino Unido e dos Estados Unidos, entre as décadas de 1950 e 1970, no período de 20 anos, se converteu de uma série de nações soberanas, que inclusive fazia parte do movimento dos não alinhados, que buscavam um novo e mais importante papel no mundo, acabou se convertendo em um grupo de países clientes, em que elites, normalmente militar não serve para governar, porque eles não são só incompetentes. A questão não é só a incompetência. Então, o problema não é só a incompetência, eles são incompetentes. O governo Bolsonaro deixou abissalmente claro o quanto os militares são incompetentes, são inúteis, são corruptos, são mamateiros. Mas não é só isso. Porque os militares treinados pelos Estados Unidos são iguais em todos os cantos do mundo. São incompetentes, são inúteis, são entreguistas, são mamateiros. Por isso eles foram colocados no poder. E aí entra outro ponto interessante. Eles são traidores. Eles são entreguistas. Sabe, eles querem saber a parte deles da mamata. Então, se o mundo islâmico se tornou cliente do Ocidente, foi exatamente por conta desses golpes de Estado, em que militares mamateiros e entreguistas eram colocados no poder em várias nações muçulmanas. E por outro lado, os Estados Unidos, eles tinham seus clientes, estados clientes, aí quase no sentido romano, entre os governantes cleptocratas, né? A nobilarquia cleptocrata,
do Oriente Médio. O Oriente Médio era todo ele formado por monarquias ditatoriais que roubavam os recursos do povo para si mesmo. Perfeito? E os Estados Unidos garantiam essas ditaduras. O primeiro país a romper com isso foi o Irã, em 1979, com a Revolução Islâmica. Desde então, uma campanha maciça e ativa do Ocidente inteiro contra o Irã foi levantada. Inclusive, eles conseguiram a proeza de transformar xiita em sinônimo de radical, quando é exatamente o contrário. Radicais, terroristas, são sunitas. A Al-Qaeda é sunita. O Estado Islâmico é sunita. O Talibã é sunita. O Boko Haram é sunita. São todos sunitas da linha wahhabita saudita. Mas graças à imprensa, sempre a imprensa, os Estados Unidos conseguiram vender a ideia de que radicais eram os iranianos. Eles conseguiram vender bem essa ideia, certo? De que radicais eram os iranianos. Então o Irã pagou um preço muito caro pelo pioneirismo. Mas veja, quando do primeiro dia da Revolução Islâmica, o Irã não tinha capacidade industrial de engenharia e tecnológica para produzir nem bala. Nem bala, cara. O Irã não produzia nem bala. E agora o Irã produz mísseis hipersônicos. Drones kamikazes foram os inventores do conceito. Tem uma artilharia poderosíssima. Porque o Irã entendeu o óbvio. O grande, digamos assim, a grande nêmesis geopolítica do Irã, inclusive fustigado pelos Estados Unidos, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem uma força aérea extraordinária, muito poderosa. E o Irã entendeu que não dava para competir, simplesmente porque a construção de uma força aérea tão poderosa como a saudita é muito cara. O preço de... Vamos pegar um jato inútil, o F-35, ele custa 60, 70 milhões de dólares. Com esse dinheiro, dá para fazer 50 mísseis de ótima qualidade e precisão. Certo? Dá para fazer 50 mísseis. Capazes de fazer um estrago muito maior do que o de um caça F-35. E gastando menos ainda, você faz mísseis capazes de derrubar a F-35. Certo? E outra, o Irã percebeu que o futuro estava no drone. Porque quando a gente fala de caças, por exemplo, o F-35, é fácil a gente pensar só no custo do avião. Mas existe o tempo necessário para se formar um piloto. São muitos anos, mas muitos anos mesmo, para se formar um piloto. E se um avião cai, o outro avião pode ser comprado. Mas você não pode comprar outro piloto. Então, se para pensar no custo de uma aeronáutica poderosa, se a nação não for muito rica, não compensa. E o Irã entendeu rapidamente e falou, não, vamos fazer coisas que destroem muito mais do que aviões. São mísseis, inclusive hipersônicos. Vamos derrubar aviões. Mísseis ar-ar, terra-ar, mar-ar, né? Superfície-ar, de modo geral. E vamos ser capazes de fazer ataques maciços de artilharia sem usar aviação. Para isso, eles desenvolveram uma grande família de mísseis. Uma grande família de mísseis. Certo? Então a estratégia iraniana foi baseada no custo, na eficiência, da eficácia. A quantidade de engenheiros que o Irã forma é uma coisa extraordinária. O Irã, com 85 milhões de habitantes, forma o mesmo tanto de engenheiro que os Estados Unidos, com 340 milhões de habitantes. 4 vezes mais populoso os Estados Unidos e forma o mesmo tanto de engenheiro que o Brasil, que o Irã. Que o Brasil e o Irã formam 10 vezes mais, que agrônomo não é engenheiro. Então o Irã forma 10 vezes mais engenheiros do que o Brasil. E o mesmo tanto de engenheiro que os Estados Unidos, que é 4 vezes mais populoso. Então a estratégia foi ciência, engenharia, produção industrial, autossuficiência, soberania. O único país que ajudou o Irã desde o começo foi a Coreia do Norte.
Eles se ajudaram mutuamente, porque um tinha coisas que o outro não possuía, e os dois eram e ainda são severamente sancionados pelo Ocidente. Perfeito? São muito sancionados. Então eles se apoiaram mutuamente. Com o tempo, à medida que a circunstância internacional foi se tornando mais clara, a Rússia foi se aproximando do Irã, principalmente após o fim da União Soviética, né? Na União Soviética já existiam alguns laços um pouco frouxos, mas após o fim da União Soviética, a aproximação foi mais fácil, principalmente após a imersão do governo Putin e a substituição do Ayatollah Khomeini pelo Ali Khamenei. As coisas se tornaram mais fáceis, russos e iranianos começaram a cooperar de maneira mais ativa. Inclusive a gente pode dizer que fora a Bielorrússia, o único país que de fato apoiou a Rússia no conflito contra a OTAN na Ucrânia foi o Irã, certo? Mas por baixo dos panos, e aí vem uma coisa, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, também Kuwait, Catar, né, todos os estados do Golfo, eles financiaram o projeto do Sukhoi Su-35, certo? Então, debaixo dos panos, eles começaram a financiar o Estado russo, que já ficava claro para eles que o verdadeiro inimigo era os Estados Unidos e o Ocidente. Novas lideranças foram surgindo, a percepção de que eles seriam para sempre lacaios, nunca seriam tratados como iguais, como parceiros equivalentes pelo Ocidente, foi crescendo. E as novas lideranças que emergiram, elas tinham isso muito claro, certo? Cada vez mais claro. Nós temos às vezes, na verdade às vezes é otimismo, nós temos muito das vezes o papel de um Mohammed bin Salman e de um Recep Tayyip Erdogan um tanto quanto ambíguo, porque, né, um está na OTAN, o outro vive flertando com os Estados Unidos e até com Israel, mas indiscutivelmente é um avanço muito grande em relação aos antecessores desses dois, certo? É um avanço muito grande. Então, assim, esse avanço, ele rapidamente, escrevam isso, ele vai se traduzir em mudanças profundas na geopolítica mundial. Porque controlar o petróleo, eles sempre, na verdade eles não controlavam, eles tinham petróleo, né? Agora eles estão controlando. E ainda que, repito, haja bastante ambiguidade, principalmente em relação ao Bin Salman e ao Erdogan, e mesmo em relação ao Paquistão, as circunstâncias têm mudado, no sentido dos muçulmanos procurarem o estabelecimento de uma ordem geopolítica mais inclusiva para eles, certo? O caso específico da Indonésia e da Malásia... Opa, peraí, gente, mangas, só um momento. Antes da gente continuar, peraí, eu quero agradecer especificamente a Vânia de Portugal pela colaboração. O Pix sempre ajuda a gente. Então, assim, eu quero passar a agradecer as pessoas que nos ajudam. Então, Vânia Magalhães de Portugal, muito obrigado. Obrigado de verdade. Agora vamos continuar. Voltando. O que está acontecendo na Palestina, a tendência é que sirva como unificador, eu não diria de todas as ações, mas ao menos do rumo tomado pela geopolítica dos países muçulmanos. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: os muçulmanos não são unidos. Não quer dizer muita coisa, porque os cristãos também não são. Rússia e Estados Unidos são ambos países cristãos. Não é por isso que são unidos, certo? Então, uma coisa não tem muito a ver com outra, não. É bobagem achar que eles seriam unidos por causa da religião. Só que eu gostaria de lembrar uma coisa, de tocar num ponto que eu creio ser muito significativo. Essa rua passa caminhão demais, gente, socorro. É por causa do setor industrial lá na frente, estão vendo?
Nossa Senhora, socorro. Mas voltando, que é o seguinte, por Israel, nós já dissemos isso aqui várias vezes, Israel ataca como Estado e se defende como religião, certo? Israel faz as atrocidades que vem fazendo desde 1948 com a Nakba, mas sempre que se questiona, eles jogam na mesa a carta do antissemitismo. Ah, somos judeus, um povo perseguido. Primeiro que judeu não é um povo, judeu é uma religião, certo? Eles são europeus que estão colonizando um território asiático. Não existe povo judeu. Alguns praticam a religião judaica, que muitos são ateus. Então eles usam a cartada da religião para se defender das atrocidades que eles cometem como Estado. E isso vem dando certo há muito tempo. Na verdade, desde 1948. Só que esse ano, graças sobretudo ao que eles próprios estão fazendo em Gaza, nitidamente esse ano é um ponto de virada. Porque a velha cartada, somos judeus, 3 gerações atrás fomos vítimas de atrocidades na Europa, não está colando mais. Porque as pessoas começaram a comparar o que eles estão fazendo em Gaza com o que fizeram contra pessoas da religião deles 75 anos atrás. E não estão vendo muita diferença. Na verdade, estão vendo sim. O que eles estão fazendo com os gazaítas é pior. Certo? O que eles estão fazendo com os gazaítas é muito pior. Então a cartada, meu Deus, me defendo como religião, não está funcionando mais. Agora, veja como as coisas mudam. Essa cartada de religião é a faca de 2 legumes, como diriam os finados, que Deus os tenha todos, do Mamonas Assassinas. Porque, olha, os muçulmanos começaram a vestir essa capa. Porra, eles estão atacando porque eles não se importam. Por exemplo, não são palestinos, não tem se importar tanto assim com o palestino. Igual a gente não se importa com o haitiano. Vamos ser honestos, né? Eles são da América Latina, são como nós. Não, ninguém se importa de verdade com eles. Na verdade, eles sofrem discriminação aqui no Brasil. Pouca coisa melhor é o que se faz com boliviano e venezuelano aqui. Então, sem essa, né? Com eles dá-se o mesmo. Os palestinos são um povo indígena pobre, foda-se. Os árabes também não demonstram muita simpatia recíproca. Mas aí entra a questão de ser muçulmano. O Islã tem 3 locais sagrados: Meca, Medina e Jerusalém. Al-Quds, em árabe. A mesquita de Al-Aqsa é o 3º lugar mais sagrado do islamismo. E a grande maioria dos islamitas não podem ir lá. Os iranianos, por exemplo, não podem. Certo? É vedado aos iranianos. É vedado a muitos povos muçulmanos, muitos povos. Então eles podem ir todos, mesmo quando o Irã e a Arábia Saudita estavam no auge da sua inimizade, os iranianos podiam visitar Meca e Medina normalmente, correto? Mesmo no auge do conflito entre esses 2 países. Agora, Al-Aqsa eles nunca puderam. E agora, essa carta, estão nos atacando porque somos muçulmanos. Estão atacando os palestinos, não porque eles são palestinos. Porque estão atacando outros povos que não são palestinos. Estão atacando povos que não são árabes. Por exemplo, os iranianos não são árabes. E aí você pensa, mas o que palestino, árabe e turco e iraniano têm em comum? As pessoas que Israel está vitimando. São muçulmanos, então quer dizer que eles estão atacando muçulmano. Certo? Eles estão atacando a nossa religião. E não são só eles. O Ocidente está praticando islamofobia. A gente precisa disso. As populações se perguntam e começam a pressionar os governos. E eles chegam à conclusão que não precisa passar por essas coisas. E aí, uma coisa é enfrentar 8 milhões de indígenas muito pobres, que são os palestinos, ou 400 milhões de árabes muito desunidos. Agora, 2 bilhões de muçulmanos indignados, irmão, irmã, camarada,
aí a coisa muda de figura. Geopoliticamente a gente está falando de outra situação, certo? De outra situação. Essa é muito mais desfavorável ao Estado de Israel, mas muito mais desfavorável mesmo, correto? E isso agora vai pegar. Eu digo, já venho dizendo há algum tempo, que Israel vai perder essa guerra, mas vai perder de maneira definitiva. O destino de Israel vai ser muito parecido com o destino que está aguardando a Ucrânia. Por sua vez, muito parecido com o destino do Vietnã do Sul. Israel semeou a carta da religião 75 anos. E agora chegou a hora da colheita. A colheita vai vir. Porque uma coisa sobre colheita é que... Peraí, opa. Uma coisa sobre colheita é que, diferente do plantio, que é opcional, é que ela é obrigatória. E está chegando a hora do Ocidente inteiro, não só Israel, colher os frutos que há muito vem plantando.